Seja muito bem-vindo ao quadro Perguntas e Respostas de Alunos da Cursoria. É um quadro que eu respondo as principais dúvidas e perguntas que vão surgindo aqui no decorrer da nossa formação da Cursoria. E a dúvida que eu tenho é o seguinte, ó. Como identificar meus principais pontos de melhoria para os programas de trainees, para ser aprovado nos programas? Então, vamos dividir um pouco as coisas aqui, tá bom? Pode ser que você tenha pontos de melhorias pessoais, tá? Ou seja, pontos de desenvolvimento. Pode ser que você tenha identificado que você precisa trabalhar a sua comunicação, a sua oratória, a sua organização pessoal, o seu planejamento. Normalmente, esses pontos, muitas vezes você recebe feedbacks dentro das empresas em relação ao que você poderia ter feito diferente numa determinada situação, num determinado projeto. Sabe aquele feedback que às vezes o seu gestor fala, olha... Sabe essa situação que aconteceu com fulano assim, assim, assim? Eu acho que você deveria ter sido mais atencioso. Eu acho que você deveria ter mantido mais a calma. Eu acho que você deveria ter prestado mais atenção nos detalhes. Então, você precisa observar e tentar resgatar quais foram esses pontos de melhoria recebidos como feedback, pensando em situações. Muitas vezes situações que não deram certo, situações de nervoso, situações de estresse, situações que às vezes o projeto deu tudo errado e por aí vai. Então, às vezes a gente faz uma autoavaliação e pensa como é que eu agi, como é que eu poderia ter agido. E a partir de uma série de análises que são feitas nessas situações, às vezes você faz isso você com você mesmo, às vezes você faz isso com um profissional de RH dentro de um programa de coaching, de mentoria especificamente individualizada para resgatar e entender esses pontos. Então, muitas vezes você vai entender que um determinado ponto é um ponto de melhoria seu e você precisa ser trabalhado. Esse ponto você precisa agir de outras maneiras frente a essas situações. Então, existe esse primeiro aspecto. Agora, vamos pensar no segundo aspecto, que são os pontos de melhoria em relação aos programas de trainees. Pode ser que hoje você ache exatamente que um ponto de melhoria seu para os processos é a parte de fit cultural, de teste de raciocínio lógico e por aí vai. Existem pontos, lacunas, às vezes nossos, que são gaps já conhecidos e que você sabe que tem que trabalhar, olha, tem que trabalhar como é que eu estudo sobre uma empresa, como é que eu me comporto dentro de uma dinâmica e por aí vai. Eu costumo dizer que a sua aprovação ela não está nos pontos conhecidos, não está nos pontos que você sabe que tem que melhorar. Porque esses pontos que você sabe que tem que melhorar, dentro do programa de formação da Cursoria, você vai cobrir todos esses programas, obviamente. Agora, ao mesmo tempo, dentro do programa, você vai descobrir pontos que você não imagina, que eu chamo de pontos cegos. Ponto que você não sabe que precisa melhorar, mas que no decorrer do processo de formação, no decorrer da nossa jornada e caminhada, você talvez descubra pontos de melhoria seus. Por exemplo, às vezes um ponto de melhoria de uma pessoa é enxergar uma demissão, uma saída de uma empresa, ou uma experiência que não deu certo de uma outra maneira. E a pessoa descobre, às vezes, no decorrer do programa, fala, poxa, esse tipo de experiência eu enxergava de tal maneira e eu preciso passar a encarar isso de uma outra forma. Então, isso era um ponto cego para você. Você não sabia que era um ponto de melhoria seu para o processo e talvez esse ponto estivesse te atrapalhando. Eu costumo dizer que a aprovação está justamente nesses pontos cegos, que são pontos que você não sabe exatamente o que precisa fazer, como melhorar, senão você já estaria consciente trabalhando em cima disso, mas que no decorrer de algumas experiências, de alguns projetos, você descobre que esse é o ponto a ser trabalhado. Fechado? Então, vamos pensar nessas duas coisas, tá bom? A parte de melhoria pessoal e individual aqui, baseada nos feedbacks, os pontos de melhorias para os processos, que podem ser pontos já conhecidos, e é só montar o plano, seguir o nosso percurso, a nossa metodologia, e saber que vai descobrir pontos desconhecidos no decorrer dessa jornada. Fechado? Faz sentido para você? Espero que você tenha curtido e seguimos por aqui juntos rumo à aprovação. Um abraço, até a próxima.